A gente vai trazer um dos temas que eu acho que é muito recorrente, não só no emagrecimento, mas é um fator principal em emagrecimento, que é a ansiedade. E a gente colocou o título para esse podcast, Como Emagrecer Reduzindo a Ansiedade. Aí, sejam muito bem-vindas a mais um SecaCast, o podcast do Seca 30, o método inteligente de emagrecimento criado pela Beatriz Muglia, de como secar ou como emagrecer em 30 dias. E nesse SecaCast, nesse episódio em específico, a gente vai trazer um dos temas que eu acho que é muito recorrente, não só no emagrecimento, mas é um fator principal em emagrecimento, que é a ansiedade. E a gente colocou o título para esse podcast, Como Emagrecer Reduzindo a Ansiedade. E a gente vai trazer um pouquinho das técnicas, eu vou trazer um pouquinho do que eu trago dentro do Seca Pro, que é um programa fechado para alunos do Pro também, e para te ajudar, de repente, a reduzir um pouquinho da ansiedade aí também, para o pessoal que está ouvindo a gente e para o pessoal que está vendo a gente ao vivo. Júnior, como é que eu faço para entrar, ver ao vivo e todo o processo? E aí, a melhor forma de você poder estar aqui ao vivo com a gente, quando a gente está gravando esses SecaCasts, é de você estar no nosso Telegram. É por lá que a gente manda uma mensagem uns 5 minutinhos antes da gente começar. Você começa a ver até os por trás das cenas, quando a gente está arrumando as coisas aqui, se você é curiosa. Esse aqui é um ótimo momento para você conhecer a gente um pouquinho melhor. E para estar no Telegram, é só ir para seca30.com.br/Telegram. É por lá que a Bia dá as melhores dicas, os resumos das lives, ela dá os insights do que você pode estar fazendo para poder emagrecer. Você encontra o cronograma grátis do Seca também, onde você pode começar a treinar, e tem meninas que fizeram esse cronograma, que está lá dentro do Telegram, que perderam até 11 quilos. Então, é um cronograma que funciona, e então não perca a chance de poder estar lá dentro do nosso Telegram também. Então, Bia, Bora lá. O meu nome é Júnior, para quem ainda não me conhece, essa é a... Eu sou a Bia e sejam bem-vindas a mais um SecaCast. É isso aí. Bia, isso aqui, a gente sempre reforça que tudo que a gente está fazendo aqui é baseado em pesquisa. E é uma pesquisa interna nossa, não é uma pesquisa científica ou coisa assim, mas a gente sempre quer entender um pouquinho o que o público está acontecendo, o que as meninas estão passando e todo o processo. Durante os últimos 2 eventos, e comparando esse com o outro, a ansiedade é um dos fatores maiores que a gente vê para emagrecimento. As pessoas dizem, pô, eu tenho compulsão alimentar porque eu tenho ansiedade, eu como mais, eu não consigo relaxar, e tem todo um efeito colateral por trás disso. Você já trabalha com isso há anos, Bia, com emagrecimento, já trabalhou ao vivo com as pessoas. Você consegue sentir isso além da pesquisa? Isso é realidade mesmo, quando você está ali com as meninas? Sim, eu acho que a ansiedade é um dos fatores aí que mais levam as nossas meninas hoje a entrarem num grau aí de obesidade, de chegarem em níveis mais altos, vamos dizer assim, na balança, de chegar a não se sentir bem com o corpo, e tudo isso por conta da ansiedade, né? E a gente vem aí de um período de ansiedade bem forte, que é a questão da pandemia, que meio que parece que até piorou, né? E muitas delas que não tinham tanta força psicológica, vamos dizer assim, acabou entrando na onda, porque muita gente ficou em casa, muita gente ficou sem trabalhar, ficou afastada, ficou presa dentro de casa. E o que, quando você está em casa entediada, sem muita coisa, na verdade, para você fazer, você começa a criar um tipo de hábito, que são aqueles hábitos de abrir geladeira. Parece que você já sabe o que tem dentro da geladeira, sabe? Mas você fica abrindo a geladeira toda hora, toda hora. E às vezes você abre, tipo assim, você já viu o que tem lá, mas você tá abrindo a geladeira, né? E no caso, por exemplo, até dessas pessoas que daí já sabe o que tem ali na geladeira e quer inventar fazer doce, quer inventar fazer bolo, quer inventar comer alguma coisa, aí quer pedir comida fora, aí fica nessa fica no sofá, levanta só para abrir geladeira, aí volta pro sofá, e pipoca, e Netflix, isso e aquilo, e aí vai virando uma bola de neve e a pessoa vai vendo que está engordando e tendo efeito negativo, né, nesse sentido da pandemia, e ela começa a entrar num grau que ela fica mais ansiosa ainda, porque ela tá vendo o jeito que ela tá ficando mais afobada, né, igual a história que eu contei ontem sobre
aquelas pessoas que fumam, né? Vê uma foto que o cigarro causa câncer, ali para ela fica mais desesperada ainda. E aí ela vai fazer o quê? Vai aliviar o estresse. Como? Fumando. Então, é da mesma forma. Como é que ela vai aliviar a ansiedade? Comendo. É loucura, mas é. É loucura. E assim, eu sei que tem os efeitos diferentes para cada ansiedade, eu sei que tem pessoas que deixam de comer, mas a maior parte das pessoas que eu conheço acabam se afundando na comida, né? E como a gente viu bastante também, Bia, eu tô falando de pesquisa porque eu sou o cara que adoro ver as pesquisas das meninas, ver o que está acontecendo. E por trás, a gente sabe estatisticamente das meninas que entraram no PRO, das meninas que participam desses eventos, igual que a gente vai fazer do Acelera, que elas falaram, putz, eu coloquei 10 quilos durante a quarentena, eu coloquei 5 quilos, entendeu? E é uma coisa que eu aprendi muito com um mentor mesmo, meu, o resultado não mente, entendeu? O que você está vendo ali não é mentira na balança, entendeu? Alguma coisa gerou aquele processo. E o fato de você estar mais parada, de você ter mais espaço para pensar, ou querer afogar o pensamento, entendeu? Tipo, você acaba comendo para tá se libertando desse processo. Tem gente que usa alimentação, tem gente que usa álcool, entendeu? Tem bebida, tem gente que usa, tem ferramentas diferentes, tem gente que usa drogas, e muita gente, pelo fato de ser uma droga lícita, digamos assim, comida, ou é uma coisa, droga essencial, você acaba se afundando, não, eu tô comendo tá tudo bem, né? Exatamente. E aí é que mora o perigo, né? A gente se fica naquele vício total ali, não vê o quão negativo isso tem sido, tem tido efeitos negativos sobre a vida mesmo da pessoa, e aí vira bola de neve. E a ansiedade é um negócio muito louco. É um negócio muito louco, mas vamos aprofundar isso aí, vamos aprofundar. Só lembrando, pessoal, tudo que a gente fala com relação à saúde mental, esse processo, é baseado na nossa experiência, cursos que a gente experimentou, as técnicas que a gente vai estar compartilhando, algumas coisas que a gente experimentou ou a gente recebeu de terapeutas que a gente utilizou para usar para a gente mesmo, entendeu? Que não precisa de repente, um profissional, mas lembrando que você sempre, se tem alguma coisa que é um pouco mais aprofundada do que uma ansiedade genérica, de repente, que é uma ansiedade mais crônica ou algo parecido, a gente sempre aconselha, principalmente até as nossas alunas do PRO, quem está fora, de procurar um profissional da saúde para isso. Então, de repente, um psicólogo, um psiquiatra, a gente nunca vai estar recomendando nenhum tipo de medicação ou algo parecido com isso. Tudo que a gente está fazendo aqui são coisas que a gente usou como algo que a gente pode fazer de autoajuda entre a gente, mas se você está vendo que isso aqui não está funcionando, não está dando certo, você precisa de um apoio maior, na live de ontem mesmo, a gente pegou e falou disso, olha, a gente usa terapeuta, a gente usa um profissional para isso, então é aconselhável, com certeza, que você procure um profissional da saúde, entendeu, mental, um psicólogo, um psiquiatra, se você está vendo que isso aqui não é o suficiente. E a gente sabe quando a gente precisa de uma coisa maior, né, Bia? Exato. Às vezes a gente se nega, se bate um pouquinho, mas... E, assim, eu só lembrando, assim, também, às vezes tem um tabu para coisa de saúde mental, às vezes, né, Bia? Às vezes a gente acha que é frescura, acha que, não, eu só vou para um médico ou para um profissional quando é minha saúde física. Mas a saúde mental é tão física quanto a física nesse processo. Ela é delibilitadora, digamos, ela desabilita você de poder trabalhar, de você poder fazer as coisas que você precisa fazer, de poder, de você realmente, você tá se machucando fisicamente no processo. A alimentação, o que a gente acabou de falar aqui, é só um efeito colateral desse processo, mas tem todo o efeito químico no seu corpo quando a ansiedade está acontecendo, quando o seu nível de cortisol, o seu nível de estresse, a mudança hormonal que está acontecendo no seu corpo, tudo isso sozinho já tem um efeito físico. Então, essa história, às vezes, que a gente coloca na nossa cabeça, porque eu tinha isso, e eu conheci muita gente que fala, não, eu só preciso de um médico quando eu estou doente. E saúde mental é saúde, né, Bia? E a galera fala assim, eu só vou deixar para procurar, né, terapeuta e tal, tipo assim, só quando eu ficar louca, eu não tô louca, não preciso ir, né? E, Exato. por exemplo,
Hoje eu faço terapia, minha mãe faz terapia, eu acho que você faz terapia, eu acho que pessoas que querem também uma evolução e um alto maior conhecimento, tem que fazer mesmo, entendeu? Até para controlar, porque ansiedade não é brincadeira, depressão não é brincadeira, então tem que ir atrás disso aí mesmo, de fazer terapia para controlar, com certeza. Sim, eu tô só lendo Agora, aqui, eu só tô lendo, o pessoal que tá ouvindo a gente e vendo aqui ao vivo também pode ir mandando seus comentários, pode ir mandando a sua experiência com ansiedade, com comida, e Ana, é o nome dela, Bia, no Insta, Bicela, então a Ana pegou e falou assim, eu acabava na comida de ansiedade, e meu problema é sentar para assistir televisão, me dá fome. E eu acho que isso aqui leva a um gatilho que você falou ontem também, né, Bia? De você começar a prestar atenção entre um gatilho negativo que leva para outra coisa. Se sentar na frente da TV te dá fome, de repente é retirar o gatilho que te dá fome. É mudar algumas coisas antes de começar o processo. É tipo você falar assim, não posso comer bolo, mas daí você pega e faz um bolo e deixa em cima da mesa. Você acha que não vai comer o bolo? É a mesma coisa. Você sabe que a TV vai dar fome? Então, vamos como é que a gente pode estar reduzindo a possibilidade, né, Bia? vai mudando o ambiente, né? Tipo, se você sabe que, poxa, como posso dizer, vou ficar na frente da TV, isso daqui me causa fome, então pera, o que eu posso comer, mas talvez de uma forma mais saudável para eu poder estar ali, entendeu? Tipo, eu não preciso não necessariamente de alguma coisa, ou sei lá, mas é aquela reconstrução de hábitos que eu já falei para vocês. Para a gente eliminar um hábito ruim na nossa vida, custa, não é uma coisa que é assim, ó, mas a gente precisa, né? Daí é aquela balança lá. Sim. Mas também existem muitas pessoas que cortam drasticamente os hábitos, tipo, vou cortar tudo, não vou nem assistir mais televisão. E aí tem, tipo, uma recaída absurda. Então também tem que tomar muito cuidado com essa questão. Mas eu acho que é consciência do que você está fazendo, né, Bia? E para mim, consciência é uma das coisas que mais me ajudou a me entender no processo. Se eu começo a prestar atenção, antes de eu fazer alguma coisa, tem alguma série de gatilhos que vai estar acontecendo o processo. E aí, por exemplo, eu comer pistache, lembra do pistache, da ideia do pistache? Se eu sei que a pacote de pistache está aqui na minha frente, eu estou facilitando que eu encha a cara de pistache, entendeu? Ou se de amendoim, igual a gente teve, eu acho que uma aluna que comentou que chegava a comer um pacote inteiro, 1 quilo de amendoim, por exemplo. Amendoim ou nuts, que a gente fala em inglês, tipo, é saudável, mas se você tem um exagero, a gente tem que começar a criar obstáculos para que isso aconteça. Então, de repente, não é, vou desligar a TV da parede. Aí, para eu assistir TV, eu tenho que ir lá e ligar na parede. Você começa a criar resistência para o processo. O que eu posso colocar no lugar? E uma coisa inteligente de a gente poder estar trabalhando esse processo é colocar um outro hábito legal. Em vez de assistir TV, o que eu vou fazer que me dá prazer? Eu vou caminhar e ouvir um audiobook, por exemplo. É uma das coisas que me ajudou muito no passado, a Bia Sim. sabe disso também. Eu estava indo para a academia, estava escutando um audiobook. Em vez de pegar uma TV, eu vou escutar um livro que me ajuda a me alimentar a minha mente de uma forma legal. É isso aí. Depois, quem quiser, tipo, pode pedir para mim. Eu tenho vários aplicativos aí gratuitos. Todo mundo me pergunta onde é que você escuta esses livros. Eu tenho minhas métricas, posso compartilhar quem quiser também. Dá para ouvir SecaCast. Entra no Spotify ou qualquer coisa e escuta SecaCast também. Exato. Existe, escuta o SacaCast aí. A Ana comentou aqui, o problema da TV eu estou resolvendo assistindo com alguém. A probabilidade de eu ir comer é menor se tem alguém junto. Olha que legal, entendeu? Ótimo. Probabilidade. Perfeito. Uma coisa que me ajudou muito também, Bia, é reduzir, e aqui eu não estou falando como nutricionista e nada, mas eu tinha o hábito de estar comendo antes de eu cozinhar, entendeu? Antes de eu ir fazer alguma coisa, eu ia comer alguma coisa antes mesmo da refeição. E isso aqui eu estava conversando com a Camila, é uma das coisas que acontece muito. As pessoas acabam registrando ali, esse é o meu prato de comida. Mas o que você comeu entre esse e o outro prato, às vezes é maior a quantidade do que o prato de comida, do café da manhã e do almoço no processo. E eu tinha muita de beliscar.
num pistácio, que tem uma caloria alta, uma densidade alta de coisa, ou de comer, de repente, um pedaço de pão, ou comer um biscoito, comer alguma coisa no processo. E às vezes a substituição, porque você já tem o hábito, entendeu? Você pode substituir por coisas mesmo meio densas. Por exemplo, eu ia comer pepino, porque eu gosto de pepino também, ou gosto de uma conserva, por exemplo, tem um processo calórico muito mais baixo, você ainda está reeducando aquele hábito, e aí você trabalha com a ansiedade ali de uma forma diferente. Isso não tem um efeito tão grande no seu corpo. Né? Exatamente. Massa. Top. Não estou lendo aqui o pessoal aqui, uma delícia pedalar. Ah, não sabia que era a Ana, era da Holanda. Andou 1h30 sem nem perceber. Exatamente, Ana. Beleza, Bia. Coloca o fone de ouvido, escuta o SecaCast e vai embora. Isso aí, aproveita. 1h30 de exercício ali, você nem viu. Ou faz, como é que é? Quem que foi que falou? Faz polichinelo enquanto está assistindo TV? É isso que uma das meninas pegou e falou isso também. A Eunice. A Eunice. Não, ótimo. E com relação à ansiedade, voltando ao tema, Bia, todo mundo tem algum tipo de ansiedade. Isso tem uma ansiedade que é normal, que é uma coisa que acontece para todo mundo, né, Bia? Não é uma coisa assim que a ansiedade, você mesmo pegou e falou acho que em um outro SacaCast, que não vai desaparecer do nada. Não é uma coisa tipo que não tenho ansiedade. Existe, é como a gente gerencia isso, o que a gente faz com isso, né? Exato. Que nem eu falo assim, a gente é ansioso, né? Nós, seres humanos, a gente tem aquela ansiedade. Já falei várias vezes também isso para as meninas. O que acontece? Eu fico esperando, alguém fala que vai me ligar, eu fico esperando aquela ligação. Então, eu acabo ficando um pouco ansiosa. Existe uma data de um show que eu quero ir, eu acabo ficando ansiosa, né? E ter esse tipo de ansiedade, de certa forma, é gostoso, é bom, é natural, faz bem, você gera aquele friozinho na barriga, quantidade de adrenalina ali. Só que a gente tem que tomar muito cuidado quando isso passa de um certo grau ali, né? Que a gente vê e fala assim, caramba, mas olha o tanto aqui já de ansiedade, né? Isso aqui já não tá normal, isso aqui já, eu tô descontando na comida, tô comendo demais, tô engordando demais e tô treinando de menos, por exemplo. E uma das formas da gente controlar a ansiedade é com exercício físico. Então, a gente fala assim, mas eu só vou conseguir controlar a ansiedade se eu tomar ansiolítico. Não é só por aí, não é só com ansiolítico. Exercício físico é um tratamento não farmacológico para a ansiedade e diminui muito a ansiedade. Por quê? Porque aquela sensação que você tem, né, que você está ansiosa, aquela euforia, aquela coisa, parece que falta até ar, e tem muita gente que falta ar, né? O que o exercício físico ele faz com você? Ele faz com que a gente consiga liberar certos tipos de hormônios, que são hormônios do prazer, que faz você ter uma recompensa após exercício. Então, o que você teria de ansiedade para descontar na geladeira, por exemplo, para ter aquilo que a comida ou o doce te causa após ansiedade, o exercício te dá a mesma coisa, sem você ter que abrir a boca, vamos dizer assim. Então, ele te dá exatamente a mesma coisa. E o legal disso tudo é que todas essas sensações que nós temos em relação à ansiedade é tudo porque a gente não controla a nossa cabeça. Porque, por exemplo, a gente fala muito sobre meditação, né? E existe um tabu muito grande também quando a gente fala de meditação, que as pessoas falam assim, mas isso não vai contra o que eu acredito e tudo mais. E tudo bem, eu nem quero entrar nesses méritos, porque eu acho que realmente cada um tem que fazer aquilo que acredita, mas meditação não é religião, tá, gente? Meditação não é religião, meditação não é seita, meditação não é nada, a gente não pode talvez falar que é uma cultura, nem sei, é uma modalidade, né? E a meditação, ela vai servir para quê? Não é para você invocar, sei lá, qualquer coisa, qualquer espírito, sei lá, eu não sei o que as pessoas pensam sobre meditação, mas é o que eu vejo, o que eu recebo de pergunta. Gente, meditação, vamos quebrar esse tabu. Nada mais é do que é o que o Júnior fala, é você ver os seus pensamentos sair fora da caixinha. Então, você imagina, tá você numa sala cheinha de pensamento.
cheia, e cada pensamento dessa sala tá com uma luva de boxe te dando porrada. Cada pensamento. Imagina, tá você ali vendo a briga acontecer, mas eles estão te dando porrada. Quando você faz a meditação, você permite ver aqueles pensamentos brigando, só que você tá fora, você não tá participando da briga. Você tá fora, você tá vendo de fora. E por que eu tô dando esse exemplo até da porrada da briga? Para vocês entenderem o quanto a gente vê esses pensamentos da nossa ansiedade com um monte de coisa que a gente tem na cabeça, maltrata a gente, machuca a gente, fere a gente, nos deixa pessoas feridas, pessoas com sequelas. Por quê? Porque não tá dando conta de segurar pensamento. E não é que você tem que segurar pensamento, mas é você ver de fora e falar assim, olha, isso daqui não é prioridade para mim, deixa eu brigar aqui, ó, mas não me pertence mais. E aí você deixa para lá. Olha, isso daqui, nada mais é que na meditação você vai descobrir o que ali no momento é prioridade para você. O Júnior ontem estava falando um negócio para mim, que a gente tem não sei quantos pensamentos, né, Ju? Por Sim, dia lá. 80 mil pensamentos por dia. E a gente repete ele quantas vezes? Por volta de 80% a 90% você repete o mesmo pensamento. De novo, Perfeito. de novo, de novo. Imagina você ficar repetindo 90% dos mesmos pensamentos, e pensamentos que fica lá, te matando por dentro. Te matando, te matando, te matando. E, gente, tem muitas outras coisas de ansiedade, né? Não só relacionada a ganho de peso, que são doenças internas, da gente, tipo, não falar, por exemplo, doença cardiorrespiratória, né? Por quê? Porque a pessoa não tem dificuldade para falar, vai saindo falando, ela nem respira para falar, assim, falar, calma. Respira, né? A importância da respiração. O meu relógio, eu coloco ele aqui, ele tem o Ju sabe que ele tem o mesmo relógio também. Volta e meia, quando o batimento tá alto, ele vai lá e fala assim, para aí, vamos respirar um minuto? Ele me obriga a fazer isso, meu relógio. Vai lá e fala assim, ó, você quer parar aí? Sossega, ó o seu batimento aqui, em repouso, você tá em repouso. E como aí você fala assim, mas que louco, eu tô em repouso, meu coração tá acelerado. Pois é, tua cabeça não tá parando, você tá com dificuldade de respirar, seus batimentos aceleram, e você nem percebe, mas você tá com aquele negócio dentro de você. E a meditação, ela faz você fazer o quê? Você sair de dentro daquilo, deixa os pensamentos lá, sai disso, deixa os pensamentos, sai do pensamento, e você fecha os seus olhos, e você ancora. Não é você ficar tipo assim, tô de olho fechado, mas eu ainda tô pensando. Não, é você respirar. Por que a meditação fala assim, ó? A meditação fala assim, ó, ancora na respiração. Por quê? Para você ficar pensando na respiração. Porque eu tô aqui falando com vocês, a respiração é automática para mim, meu corpo já sabe fazer isso, eu não preciso ficar pensando, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Eu não preciso, ele já sabe fazer isso, né? E quando a gente está falando dessa questão da meditação, é para você fazer o quê? Ancorar, você tá lá pensando, você tá lá meditando, ela tá limpando a sua cabeça e você ancora na respiração, aí você presta atenção na respiração, numa coisa que você não costuma prestar atenção o dia inteiro. Ninguém presta atenção na respiração. Não tem um ser humano que fala, eu vivo o dia inteiro, a não ser as pessoas que ficam meditando lá na Índia. Aí tudo bem, eles fazem isso, né? É a cultura ali deles fazerem isso. Mas, por exemplo, no meu caso, a minha meditação é de 13 minutos por dia, no máximo, não passa muito disso. Tem dia que eu medito 2 vezes, uma quando eu levanto, outra antes de dormir. E qual é a ideia disso tudo? É para eu realmente me desligar, porque é muita coisa na cabeça, é muita coisa. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, nossa, mas é porque você trabalha demais. Mas não é só porque eu trabalho demais, é porque eu sou ser humano. O ser humano tem um monte de coisa na cabeça, todo mundo tem um monte de coisa na cabeça. E aí eu poderia descontar minha ansiedade, todo esse nervosismo, por exemplo, de coisa, de estresse, na geladeira, abrir na geladeira toda hora. Eu não faço isso. Aí o que eu faço? Eu treino. Então o treino já dá uma segurada. Aí outra coisa que eu faço, respiração. Meu relógio já me dá essa segurada. Outra coisa, meditação. Meditação já me dá também essa segurada. Então, tipo assim, eu tenho um monte de coisa me puxando. Então, a gente não pode ter esse tabu,
sabe? De tipo, falar que não é legal fazer meditação. Gente, muito pelo contrário, tem que meditar mesmo, tá? É enraizado, faz parte do ser humano poder ter esse momento de autocuidado, de você poder sair do mundo que você está ali vivendo e conseguir respirar. Porque se você não respira, você vai ficando ansiosa, a nossa cabeça, ela tá ligada ao nosso estômago. Então, a forma de retroalimentação para você ficar mais calma é a comida. E aí vira mesmo um feedback negativo nesse sentido. Por quê? Olha só por que um feedback negativo. Por quê? A minha cabeça entendeu que se eu comer, acalma. Então, toda vez que eu ficar preocupada, nervosa, ansiosa, meu estômago às vezes vai me dar até sinais ali para tô com fome, mas eu não tô com fome. Mas você começa a criar, o corpo vai criando, ele quer se tranquilizar. Ele vê o nível de cortisol aumentando, que é um hormônio do estresse, ele fala, meu Deus, me segura aqui. Então, olha o feedback negativo. O cérebro entende uma coisa, você desencadeia na alimentação e fica nisso. E isso aqui é extremamente negativo. Faz muito mal. Nossa, é muito, muito top. Essa parte da alimentação com a mente, eu comentei isso para você. Eu conheci um rapaz em Londres, que ele é um cientista, realmente. E o que ele faz em Londres, ele parece um trabalho meio mórbido, assim, mas ele vai, depois que a pessoa morre, tem algumas pessoas em Londres que elas doam o cérebro delas. E o trabalho dele é ir lá, coletar no hospital o cérebro, logo depois que a pessoa morreu, em poucas horas e tal, e levar para o laboratório onde eles analisam o processo. E eles conseguem ver, literalmente, através do tipo de comida que a pessoa comeu, a ligação entre a mente e o intestino. É incrível, ele estava falando, as doenças, por exemplo, de Alzheimer e tudo mais, está associada com os tipos de bactérias que você tem no intestino, e tudo isso faz com que as vontades que você tem de comer e todo o processo, e isso é um cientista, e fazendo, por exemplo, estudos que a gente não existe ainda nesse processo, e é uma das coisas que me deixou mais curioso. Um dos meus mentores, que é um mentor de saúde, que ajudou mulheres já a perder, tipo, sair de câncer, trabalhar com a parte da mente e tudo, a primeira coisa que ele faz exame é do intestino. É interessante o processo, não é da cabeça, não é nada, é do intestino. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai pedir para você fazer 3 dias defecar e mandar para um laboratório para poder ver o que está acontecendo no intestino, para poder reduzir todo o processo de ansiedade, de estresse, todo o processo que está criando as outras doenças, entendeu, no processo todo. Então, a ligação entre intestino e a cabeça é muito forte nos processos. Então, a cabeça mandando ali, eu estou ansiosa, eu vou comer, eu vou pegar a parte que eu tenho controle aqui, você sai do controle completo. Exatamente. Muito... E quando você faz essa questão, você falou, você sai do controle. E quando você treina, né? Você tem uma atividade Sim. física. Quando você faz meditação, é como se você retomasse o controle, Sim. né? Sim, e você sai do piloto automático para começar a ser motorista, entendeu? Sai aqui, o teu Tesla novo, entendeu? Aqueles carros elétricos automáticos. Não, vou pegar a rédea, deixa, piloto automático, deixa aqui. A gente não vai para direção comida, vamos para direção treino. Daí eu sei que você vai acalmar mais, entendeu? Todo o processo. Exato. Direção meditação. E tem muita coisa que eu me pego hoje em dia, Bia, depois de anos de meditação e todo o processo, que quando eu começo a sentir que a ansiedade está subindo, porque você consegue sentir isso no seu corpo, você consegue ver os batimentos cardíacos, todo o processo, aí eu dou uma parada, que nem o nosso relógio pede às vezes em quando, né, Bia, de 1 minutinho, Sim. Aí você para, aqui pensamento que tá vindo esses pensamentos, a gente tem o lançamento, tem o processo da semana que vem, tô mudando de país, legal, vou dar uma respirada, respiração. Aí volta de novo, tem pensamento, a minha mãe tá mudando de casa, não sei o quê, volta, respiração. Aí a cabeça volta de novo, mas tem isso, e daí tem o meu noivo, tem não sei o quê, respiração. E você está sempre, o que a Bia usa muito, ancorando de volta na respiração. E só o fato, você está trazendo do piloto automático para direção. Piloto automático, direção.
tá tomando controle de novo. E é isso, para mim, meditação nada mais é do que um treinamento para quando você precisa acordar do piloto automático e dizer, epa, vamos, eu dirijo aqui, deixa que eu dirijo, entendeu? Sim, e é muito bom isso, porque é aquele hábito angular que eu sempre costumo falar para as meninas, né? Quando eu mudo uma coisa, eu tenho a tendência que eu mude todo o resto, né? Então, por exemplo, se eu tô ansiosa hoje e eu começo um pouquinho, só um treininho lá com o cronograma do Seca, eu já começo a controlar melhor. Aí eu começo a introduzir um pouco mais a respiração. Daqui um tempo, aí eu já estou fazendo meditação também, que foi por isso que hoje dentro do Seca, um dos módulos é o do Seca Zen, que a gente mexe um pouquinho com essa parte de meditação. Tem, não é meditação, né, mas envolve tudo. Envolve tudo, desde yoga, mas não é yoga, é tudo junto ali que a gente faz. Por quê? Porque a gente vê o quanto isso é importante. Não tem como eu falar de emagrecimento se não trabalhar a minha parte psicológica também, né? Nesse sentido de trazer as meninas também para autoconhecimento, não ficar ansiosa, né? E ainda tem muitas delas que, mesmo estando no programa, nossa, tipo assim, são extremamente ansiosas, mas se você for ver numa escala de 100, hoje elas estão na casa dos 60, entendeu? Sim. Mas ainda estão, mas precisa melhorar mais. Mas é algo de ainda se autoavaliar, para se cuidar. E assim, Bia, isso é um dos motivos, eu tô vendo aqui que a Glória, não, foi a Ana, acho que comentou aqui, não, foi a Glória, Bia, essas lives no Insta, essas lives são espetáculos, pois além de vocês ajudarem o corpo físico, vocês ajudam no psicológico. Parabéns, você é o Júnior. Mas assim, Glória, não foi nem quase como uma escolha nossa, quase, não tem nem como pensar, as três coisas estão muito ligadas. Se a gente está falando de emagrecimento, né, Bia, a gente tem que estar utilizando o que está gerando os maiores problemas, como é que a gente pode estar eliminando isso? A gente sabe que treino é importante, a gente sabe que a alimentação é importante, e a gente sabe que o cérebro, a mente é muito importante. Então, por isso que a gente está trazendo tudo isso dentro do PRO, as meninas têm um pouco mais aprofundado esse processo todo. E não é à toa que a gente está vendo os quadros do Seca Inspira de ontem, foi, por exemplo, da Mônica, né, de Portugal, ela pegou e falou, uma das coisas que mudou mais é o jeito como eu vejo a vida hoje. Entendeu? Hoje eu tenho uma família dentro do Seca. E por que elas se sentem tão próximas? Porque elas estão procurando um ambiente mais saudável, elas estão criando um ambiente saudável para a mente delas também, nesse processo. Está alimentando o corpo de uma maneira saudável, está exercitando, mas está alimentando de coisas boas, está reciclando os pensamentos no processo todo. Muito legal, exatamente. A Kaylee comentou aqui, meu irmão estava falando que no laboratório farmacêutico que ele trabalha, está pesquisando sobre depressão, que também é uma doença que está ligada ao intestino, e com certeza, e assim, não é só a depressão, a ansiedade, e tem assim, eu estava assistindo um documentário semana passada, eu não sei se falei isso para você, Bia, é um documentário de um canal alemão, eu acho que é DW, um documentário muito, muito legal, sobre alimentação e ansiedade e saúde mental, especificamente sobre isso. E aí eles fizeram um estudo com, acho que, mais de 5.000 mulheres, antes dela ter o filho, para ver qual que é a reação na saúde mental da criança depois que ela teve o filho. E aí eles conseguiram ver que as mulheres que tinham essas alimentações mais baseadas em gordura alta, tipo junk food, McDonald's, essas coisas, batata frita, entendeu? Sim. Comida junk food, que é comida lixo, que a gente chama. E que tinha uma dieta mais balanceada, com vegetais, saladas, essas coisas todas, e minerais, e fizeram todo o tratamento. E o estudo, depois de, eu acho que 5 ou 10 anos que eles fizeram todos os estudos, as crianças eram... Deixa eu só... Voltei aqui, a minha bateria estava acabando. Depois de todos esses estudos, eles viram que as crianças são mais calmas, são menos ansiosas, são menos propensas a estar comendo, menos propensa à obesidade, menos propensa à depressão. Isso para uma criança, não era nem tipo a mãe ali no processo, é a criança no processo todo, e está criando não só a questão de hábitos, de tudo que está acontecendo no processo. Nesse mesmo documentário, tem um outro fator que eu achei muito interessante, teve um outro estudo, acho que foi na França, se eu não me engano,
onde eles viram a influência da comida no comportamento agressivo das pessoas. E daí eles pegaram uma prisão dentro do país e fizeram um estudo. E aí, para uma parte da prisão dos presos, eles deram todos os nutrientes que a pessoa precisava. Magnésio, tudo que falta às vezes nas nossas comidas hoje em dia, e uma comida mais saudável. E para outra, só deixaram a comida normal, sem a suplementação. E reduziu a violência dentro do processo em 1/3. Imagina 1/3 da violência reduzida por causa da alimentação dentro do processo. Então, assim, a gente está falando de ansiedade hoje, a gente pode falar, entendeu, de meditação e todo o processo, mas se você usa um processo de exercício físico, como a Bia falou, tem toda uma reação química no corpo que muda os seus pensamentos. E da mesma forma, o que você come hoje, se você está comendo mais consciente, começa a prestar atenção. Quando você toma um café, como é que você se sente? Quando você come uma feijoada, como é que você se sente? Depois de meia hora, 1 hora, você vai sentir isso. Você comeu um pedaço de bolo, ou comeu como é que eu posso dizer assim, um sorvete, como é que você se sente? Que tipos de pensamentos estão vindo na sua cabeça? Eu comentei assim, esses dias, eu tinha ido, antes da gente sair de Londres, a gente foi no nosso restaurante favorito, de um restaurante italiano. E lá eu fui tomar o meu coquetel favorito na noite anterior, tomei sorvete, entendeu? Comi pizza, todo o processo. No dia seguinte, eu estava com mais pensamentos depressivos. Mas aí, olha a diferença de consciência, Bia, porque se eu começar a acreditar naqueles pensamentos depressivos, eu acharia que a minha depressão tá maior, não sei o quê. Daí eu só lembrei, tá, ontem eu bebi bebida alcoólica, ontem eu comi isso, Tá, agora eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui nessa caixinha aqui. Não é nem que a minha ansiedade tá maior, depressão, não. É o que eu comi que fez com que eu tivesse pensamentos mais depressivos. Perfeito. Perfeito. É interessante, e assim, essa consciência que a gente quer trazer para vocês aqui, não é só uma coisa, não é só o mental, não é só a alimentação, não é só o treino, é a combinação das 3 coisas. Perfeito, é exatamente isso. É igual, por exemplo, essa questão da bebida para qualquer outro tipo de droga também, Sim. Né? Que você chega no outro dia e você fala, caramba, tipo, minha vida é uma bosta. Mas por quê? Porque você teve um excesso de um monte de liberação de hormônio, de endorfina num dia, e que no outro dia é meio que faz o feedback contrário, né? Então você tem um monte de endorfina, no outro dia é como se não tivesse nada. Como é que você vai se sentir que sua vida é produtiva? Não tem como, é como se tivesse sugado. Então até voltar tudo ao normal, demora. E algumas alimentações, alguns tipos de alimentos também faz isso. Faz você também se sentir assim, né? Não é novidade, Bia. Assim, nesse mesmo documentário, assim, eu fiquei fascinado por esse documentário que assisti semana passada. Não é coincidência que a gente está falando disso hoje também. Não é novidade, a gente já sabe disso, que açúcar é tão forte quanto cocaína, heroína e todos esses processos. Se você procurar isso em estudos, é tão forte quanto no processo todo. E durante esse documentário também, eles fizeram ressonância magnética, ou eu não sei se é ressonância, ou aquele que você entra numa máquina para poder ver a função do cérebro, exatamente, enquanto a pessoa estava bebendo milkshake, entendeu? Tipo um sorvete ali na hora. E as pessoas que não comem açúcar frequentemente, elas disparam as áreas de prazer no cérebro com muito mais intensidade. A pessoa que come doce todo dia, que precisa de açúcar todo dia e tal, a coisa diminui muito, e para ela poder sentir o prazer que ela sentia, ela precisa comer muito mais. Total. E aí o que o cérebro faz? Aí eles começaram a ver, a pessoa que come açúcar todo dia, na hora que ela vê uma propaganda de um sorvete, ela vira quase que um animal, porque ela precisa daquilo numa quantidade muito maior. Caraca. É interessante como as duas coisas funcionam muito alinhadas, entendeu? As 3 coisas. Nossa, total. E a gente tem que começar a prestar atenção nessas coisas, porque às vezes, quando você vai se desintoxicar de uma droga, e açúcar é uma droga, açúcar e gordura combinada é uma droga, a droga favorita pra gente, açúcar e gordura.
Você pega, teve uma demonstração uma vez que eu acho que um personal meu pegou e colocou assim, olha, come uma colher de açúcar, não é tão gostoso. Agora, pega só o creme, como é que é o nome? Paz de amendoim? O creme doce de leite, não, Avelã? como é que fala em português? O single cream, em inglês, a gente fala isso, creme de leite. Creme de leite sozinho não é tão gostoso. Agora, mistura os dois e congela. Vira ice cream. É uma bomba de explosão de prazeres dentro do coisa. E aí, quando você começa a misturar sal e tudo, é toda uma produção química de explosão de prazeres dentro do cérebro. E faz com que você tenha toda uma mudança dentro do processo. E daí você acha que você não tem controle do processo. Claro que você não tem controle, porque o seu cérebro agora está totalmente, entendeu, dependente do processo. Agora, não tem solução isso? Tem. Como é que você pode estar trabalhando? Veja como é que você se sente depois de fazer um treino do Seca 30, por exemplo. Você não consegue pensar, o cérebro ele muda toda a estrutura química do cérebro dentro do processo. Então, são as três coisas muito ligadas de você poder tá vendo o processo. Tem uma coisa que a Camila, que é a Nutri do programa no momento, ela pegou e falou assim, você sabia como que você reduz a vontade de comer doce? Dando mais nutrientes para o seu cérebro. Comendo doce, saladas de folhas mais escuras, essas coisas todas, faz com que você reduz a necessidade de comer doce do cérebro. Então, uma associação das três coisas ali no lugar. Sim, exatamente. E esse negócio que você falou é da eletroestimulação, né? Eles fazem por áreas lá do cérebro. Não, é muito massa. Esses estudos, assim, que trazem para nós, que vê, é muito louco. Top, sensacional. Top. Vou só ler alguns comentários aqui. A Ana da Holanda pegou e comentou aqui. Não precisa me dizer isso, só para açúcar eu sei, né? Eu era viciada. Tanto que cheguei a abrir o pote de Nutella e comer de colherada. E assim, ó, uma pergunta que eu acho que é legal para você se fazer também, Ana, é ver que tipo de pensamento, e a gente está trazendo ansiedade, você teve antes de você pegar e ser chamada para Nutella. Porque a gente está falando da dependência química aqui, tudo bem, mas tem a dependência psicológica. Olha, eu tenho um pensamento assim, eu não quero pensar sobre isso, eu vou lá e eu preciso desse prazer. Então a gente começar a prestar atenção nesse processo. Fiz um mês que eliminei açúcar e farinhas brancas, faz um mês. E aí é um processo de desintoxicação. Aí tem a Paty Mineta aqui no Insta também. O que vocês estão comentando faz todo sentido. Eu tive que voltar a comer aos poucos porque fiz uma cirurgia no intestino. E por aí mesmo. Como percebemos, como a alimentação faz toda a diferença. Até dormir melhor, eu estou dormindo. Isso aqui é uma outra coisa que a gente traz dentro do SECA também, que é a questão de dormir também. A Kaylee está comentando aqui no Face. Quando eu estava na faculdade, a gente estudou sobre as sementes geneticamente modificadas. E naquela época já se sabia que a farinha de trigo tem substâncias que viciam, e aí a gente percebe o quanto é difícil não comer pão. Exatamente. Principalmente o pão da minha mãe, que é muito bom, que ela é filha de italiana. Sim. Filha de padeiro. Ah, não dá, gente. Exato. Mas assim, pessoal, eu também não quero como é que a gente demonizar, digamos assim, aquilo que a gente tem de comida, essas coisas todas. É uma questão de equilíbrio. Não quer dizer... Você não vai dizer assim, que você não vai ver eu ou a Bia comendo um sorvete de vez em quando. Agora é a dependência desse processo, entendeu? E não é que a gente não vai comer um pão ou algo parecido, mas quando você começa a ver a dependência, eu tenho que comer, sei lá, 10 pãezinhos no café da manhã. Tem alguma coisa que não tá batendo aqui. Esses dias, eu e o Gabor, quando a gente chegou aqui na Espanha, a gente entrou numa loja e o pão tava quentinho. Sabe quando sai do forno, assim, quando é crespinho, assim? Eu falei pro Gabor, a gente vai comprar um para cada um e dividir. E vai dividir. Não porque eu sei que se eu comprar 10, vai os 10 naquela hora. Então, você controlando o processo ali que você está fazendo também. Então, é um processo de consciência. E a Bia também estava sugerindo para essa live em específico, a gente, de repente, fazer um testezinho de meditação. Eu acho que a gente pode fazer isso, mas é como se fosse para você
perceber os seus pensamentos. Não precisa, como a gente falou, acho que no podcast de ontem também, você não precisa chamar isso de meditação, chama de perceber pensamentos, ou de chamar atenção do que está na sua cabeça. E a gente pode fazer, o relógio geralmente fala de 1 minuto, né, Bia? E Sim. dá pra gente fazer 1 minuto aqui. Eu gostaria de convidar vocês, durante 1 minuto, todo mundo que está aqui assistindo, ouvindo no SacaCast, só para quem está ouvindo, ou quem está trabalhando, ou está dirigindo, ou coisa assim, ó, não vai fechar os olhos, né, no processo aqui. Você está dirigindo, então presta atenção no processo. Mas, assim, se você está num lugar seguro, se você se sente à vontade. E outra coisa, às vezes a gente tem estereotipos do tipo, eu tenho que fechar os olhos, eu tenho que estar numa posição zen, entendeu? Para poder. Não, a meditação você pode estar sentado, aonde você estiver, prestar atenção no seu pensamento. Você pode estar de olho aberto e prestando atenção na sua respiração. Então, assim, eu vou convidar vocês aqui para, se sentir à vontade, fecha os olhos, entendeu? Por 1 minuto, a gente vai marcar no relógio por 1 minuto, e eu queria que vocês só percebessem os seus pensamentos. Lembrando só, o que eu gosto sempre de trazer de analogia aqui, os nossos pensamentos não são a gente, eles são parte da gente. A minha mão não é eu, a minha mão é parte de mim. O pensamento agora, que está falando assim, eu tenho que sair daqui a pouco porque o Gabor vai estar me esperando e todo o processo, é um pensamento. Daí tem o mesmo pensamento agora, tem um outro pensamento, eu tenho que aproveitar esse momento. Aí tem um outro pensamento, não, foca na respiração. Aí tem um outro pensamento, minha mãe também tentou me ligar. Tem outro pensamento. Então começa a prestar atenção, todos esses pensamentos que a gente tem agora, você deve ter um monte de pensamentos sobre o seu filho, sobre a sua casa, sobre o seu carro, sobre o seu corpo, sobre emagrecimento, sobre histórias do passado, sobre o que deveria ter sido, o que não deveria ter sido, todo esse processo. E eu queria que você, só toda vez que um pensamento vier, eu estou focado na minha respiração, aonde que eu estou respirando. Respiro e solto. Então, no próximo 1 minuto, eu só queria que você, toda vez que vier um pensamento, legal, pensamento, coloca tem um método de meditação que é interessante, que ele chama de você colocar uma label, colocar uma etiqueta. Pensamento, pensamento, pensamento. Se é uma emoção, sentimento. Então tá, pensamento, sentimento. E daí volta na respiração. A gente vai fazer 1 minuto disso e daí vamos ver como é que vocês se sentem aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui no relógio. Eu vou fazer juntos também, vai. Vamos lá. 1 minutinho, pessoal. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá. Foi, voltamos. 1 minuto. Pessoal, então assim, agora eu queria que vocês compartilhassem com a gente um pensamento. Como eu falei para você, tem pensamentos que voltam com mais frequência. Se você se sentir à vontade, compartilha aqui com a gente no escrito. Aí agora você que está ouvindo no SacaCast, só presta atenção. Que pensamento que veio com mais frequência? E para mim, veio assim, tipo, não, o que as meninas vão estar pensando? Eu tô com o olho fechado por 1 minuto, entendeu? Esse tipo de pensamento que estava vindo. Que pensamento que voltou para vocês aqui? Que pensamentinho que voltou? Eu tava ancorada total ali na minha respiração, não tava pensando em mais nada. Top. Olha só, a Glória pegou, eu fiquei bem mais leve. Isso aqui, pessoal, é 1 minuto. Não,
Quem não tem um minuto pra gente mesmo? Eu tinha momentos, Bia, eu trabalhava em restaurante, você sabe, teve uma época assim, eu já trabalhei em um monte de lugar, já trabalhei em banco, já trabalhei como coach, já trabalhei, entendeu? Já morei no Brasil, morei aqui na Inglaterra, tô morando na Espanha agora, e eu trabalhei em restaurante durante 7 anos. E tinha momentos, Bia, onde o estresse, eu não sei se você já trabalhou em restaurante, o estresse de restaurante, a ansiedade é grande. Imagina um restaurante, tem fila lá para fora, tá acontecendo tudo. Eu era gerente do negócio, tinha 200 pessoas, 300, tem 30 funcionários, entendeu? Todo mundo precisando de você. E aí chega um momento que você não sabe mais nem o que fazer do processo. Imagina, você está no meio ali, tá acontecendo, tá saindo tudo. Ah, a Siri tá falando comigo aqui, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Eu pegava e a melhor coisa que eu aprendi a fazer, Bia, é sair da muvuca, eu ia para o banheiro e sentava lá por 5 minutos. E aí, quando eu voltava, a minha clareza, e isso eu nem sabia que era meditação na época, Bia, era de eu poder só ir para o banheiro, sentar por 5 minutos, e daí o gerente voltava. Entendeu? Eu, como gerente, voltava para o restaurante. Agora, fulano, vai lá, faz isso. Beltrano, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Sim. Entendeu? Eu acho que a gente precisa, né? Eu compartilhar com vocês, até o Júnior vai lembrar dessa história. Quando a gente começou a fazer live, essas coisas, era tudo muito novo para mim, porque não que eu tinha vergonha ou de estar aqui com vocês, não, mas é porque eu não, é assim, era algo diferente para mim. Eu era personal e estava ali ao vivo com as minhas alunas, assim. Todo momento na internet foi algo que me desafiou um pouco mais. E daí teve uma das aulas que a gente foi fazer, foi uma das primeiras que a gente fez live, e aí não salvou. E a gente precisava que salvasse, que a gente estava participando de um desafio. E daí não salvou. E era tipo assim, tinha sido um conteúdo muito top. Acho que era sobre agachamento. Eu lembro até hoje. E daí eu falei assim, lascou. Na hora eu fiquei tão nervosa, tipo, eu tremia, fiquei muito nervosa. Daí aí o Júnior, a gente vai ter que gravar de novo, não sei o que deu. Calma, deixa eu sair daqui, ficar ausente por um tempo. Tudo bem, a gente faz de novo, mas deixa eu associar o que está acontecendo. E aquilo para mim foi um mega desafio, porque daí eu precisei dar um time mesmo, sabe? Relaxar e não pensar naquilo, e pensar em outra coisa e respirar para poder voltar e para a gente continuar a gravação, né? Então, assim, imagina, na nossa vida é isso aí, um monte de coisa, um monte de informação, e você vai fugir daquela situação, você vai encarar ela de frente, entendeu? E para você encarar ela de frente, você vai precisar respirar um pouco mais, você vai precisar se ausentar. Onde que você faz isso? Se encontrando nessas respirações aí, respirando, né? Treinando. É um meio de relaxar também. Não treinei aquele dia que eu já tinha treinado, mas também poderia ser uma válvula de escape ali. Não, muito, muito bom, Bia. Eu vou só ler algumas coisas que as meninas colocaram aqui pra gente no ao vivo. Por exemplo, a Glória pegou e colocou aqui, deu risada. Eu estava aqui nesse minuto, esse minuto custa, mas o Júnior estava ausente. Demorou um pouquinho porque eu até voltar ali. Fiquei bem mais leve, a Glória pegou e comentou. Eu estava. E olha que preocupações não faltam, mas é assim, exatamente, preocupações, o que é preocupação? Nada mais é do que pensamento. A gente acha que preocupação é verdade. Preocupação é pensamento. Eu estou preocupada com. É preocupada, entendeu? Ocupada antes de, entendeu? De precisar, na verdade, que a gente coloca ali. Concentrei total na respiração. Aí teve a Paty também comentou aqui, fiquei mais calma e pensava só num mar azul e também na respiração. Excelente, pensar. A ancoragem, ela pode ser diferente para cada um. Às vezes a gente pode ancorar numa imagem específica. Igual pegou aqui, a Simone pegou e pensei numa praia bem linda aqui do Nordeste. Entendeu? Você pode ancorar. A ancoragem pode ser qualquer coisa. Tem gente que ancora numa música que está ouvindo pro lado de fora. Tem gente que ancora na gotinha da água que está caindo, entendeu? É só de você poder retirar você do seu pensamento, de você poder deixar os pensamentos passarem. E a Kaylee aqui no Face pegava. Ela comentou aqui, pensei no meu trabalho que estava acumulado e eu aqui na live. Mas depois de etiquetar, eu nem concentrei na respiração e foi mágico, sumiram os pensamentos. Com uma calma, muito bom.
É isso aí, entendeu? Então tem técnicas da etiquetação, de você poder dar uma etiqueta para isso, também é uma ancoragem. Tem técnicas diferentes de você poder estar colocando, é um pensamento, é uma emoção, é uma preocupação, é não sei o quê. E aí é um processo ali. Então a gente já reduz o processo. Acho que era isso, Bia, para o nosso SecaCast de hoje. Tem mais alguma coisa? Agora eu quero terminar aqui, só tomar um banho e, ó, meditar. Isso aí. Hoje tá pedindo, depois disso daqui, eu vou ficar bem mais zen. Vamos combinar aí, galera. Vamos ver se vocês curtirem a ideia. A gente pode marcar uma live de meditação aí com esse povo. Vamos ver o que rola. A gente já fez algumas coisinhas de yoga. Vamos ver se a gente combina. Vamos ver. Vamos assentar as ideias. Faz um Seca Zen Live, entendeu? É isso aí. Live. Isso aí. Meninas. Não, ótimo. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui com a gente, de estarem ouvindo, por estarem ao vivo com a gente aqui também. Lembrando sempre que se você está ouvindo isso aqui no SecaCast, em um dos podcasts, não esquece de dar um feedback para a gente, em primeiro lugar, assim, só para a gente poder saber o que a gente pode estar melhorando. A Bia até compartilhou esses dias a quantidade de pessoas que a gente está vendo nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, que estão ouvindo o SecaCast. Está crescendo muito também. Então, a gente aprecia o que vocês estão aqui e a gente quer ouvir o que vocês querem também. Então, dê o feedback de vocês na loja onde vocês estiverem ouvindo da gente. E se você gostaria de estar aqui ao vivo com a gente, não tem nada melhor do que estar no nosso Telegram. Como é que entra no Telegram? seca30.com.br/Telegram. Se você ainda não cansou de ouvir isso aqui, não entrou ainda, vai lá e entra agora, entendeu? Não deixa para depois. seca30.com.br/Telegram. Meninas, mais uma vez, obrigado e a gente se vê no próximo SecaCast. Até mais. É isso aí. E bora secar. Tchau, tchau. Tchau.